Um drama nas fronteiras do Brasil. Milhares de famílias fogem da crise na Venezuela e mudam completamente a realidade do lado brasileiro. Nossos repórteres encontraram na região um cenário de desemprego, prostituição, aumento da criminalidade e, sobretudo, o sofrimento dos imigrantes em busca de uma nova chance. Uma invasão silenciosa. Homens, mulheres e crianças cruzam a fronteira fugindo da fome e da violência. Encontram refúgio em acampamentos improvisados nas ruas. Ginásios são usados como abrigos para famílias inteiras. Um drama humanitário que atinge vítimas inocentes. Olha o tamanho da mãozinha, 6 meses, pesa 4 quilos. Roubos, prostituição, mortes. Quem são os venezuelanos que aguardam julgamento no mesmo presídio onde 33 pessoas foram decapitadas no começo deste ano? Pela primeira vez desde o massacre, uma equipe de televisão tem acesso ao interior da cadeia, onde a falta de esperança é a única companhia para quem vive cercado por um forte esquema de segurança. O inferno aqui, entende? Um país que viveu o sonho da riqueza que viria através do petróleo. A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo e gás natural do mundo. Mas a crise internacional de 2014 fez o preço do barril despencar e tornou inviável para o governo manter a política de ajuda social. A morte de Hugo Chávez e as denúncias de corrupção levaram o país a uma profunda crise política e econômica. O governo do presidente Nicolás Maduro, substituto de Hugo Chávez, tem sido alvo de protestos da população. A taxa de inflação chegou a 800% ao ano. Falta tudo: comida, emprego, segurança. Sem saída, milhares de venezuelanos decidiram largar o pouco que têm e seguir em busca de uma vida melhor. Para muitos, o destino escolhido foi o Brasil. E a fronteira entre os dois países vive hoje um dos maiores êxodos migratórios da história recente da América do Sul. Em Roraima, a pequena cidade de Pacaraima, com apenas 6.000 habitantes, vive as consequências da chegada de milhares de venezuelanos. No posto de fiscalização, todos os dias tem fila para cadastramento dos imigrantes. Esta venezuelana diz que está vindo para o Brasil a passeio. Pergunto então se não é muita bagagem para uma viagem de férias. Ela ri e diz que as malas são de um amigo, do marido e de outro amigo. Todos os dias, milhares de pessoas cruzam a fronteira, nos dois sentidos, num fluxo natural para um posto de fiscalização. A diferença é que o número de venezuelanos que chega é muito maior. E agora eles estão vindo para ficar. Logo na entrada de Pacaraima, encontramos o primeiro acampamento de venezuelanos. No terreno, bem ao lado da rodoviária, eles lavam roupas, preparam a comida e comem ali mesmo. São indígenas da etnia Uarau. Alguns viajaram até 3 dias a pé para chegar até aqui. Como nenhum deles tem qualificação profissional, não encontram emprego do lado de cá. Sobrevivem de doações e esmolas.
Dona Ada está preparando um caldeirão de macarrão e frango para a família, que tem 15 pessoas. A maioria, crianças. Ela diz que tem comida suficiente para todos. Para toda a família. Mas só parte do acampamento tem comida. Separados por alguns metros no mesmo terreno, esta família não tem o que comer. E algumas crianças estão doentes. Esse que está deitadinho ali, olha, está com febre e eles suspeitam que seja malária. Ao lado, mesmo com o calor sufocante da Amazônia, a menina treme de frio debaixo do cobertor. Dói muito a cabeça, está com muito frio, muita febre. Deixa eu tocar em você? Bem quente, muita febre. No carrinho, ao lado, um bebê tem manchas pelo corpo. Está enfermo? Estou dizendo que ele está doente. Chamamos a ambulância e logo uma equipe médica chega para socorrer as crianças. Tem que levar ele. Mas a mãe do bebê resiste, não quer que o filho seja levado para o hospital. Muitas das vezes é isso também. Isso. E não querem levar? Não querem levar. Depois de muita insistência, ela aceita e todos são internados. Segundo um levantamento feito pelo governo de Roraima, já foram realizados cerca de 50 mil atendimentos a venezuelanos no estado. Uma realidade que sobrecarrega ainda mais o hospital da cidade. Além de desnutrição, quais são os outros casos? Malária, tuberculose, leishmaniose. Isso. Chegam doentes? Já chegam doentes. Este bebê está internado há 2 dias, com um quadro muito grave de desnutrição. Esse bebezinho ele vai precisar ficar algum tempo? Ele vai precisar ficar algum tempo. Olha a mãozinha dele, olha. O braço, olha a finura do bracinho dele. Essa criança tem 6 meses de idade. vida, olha. Olha o tamanho da mãozinha. 6 meses, pesa 4 quilos. Aí a roupinha já é doação que a gente conseguiu. A falta de remédios e até comida obriga muitos venezuelanos a cruzar a fronteira para fazer compras no lado brasileiro. Em Pacaraima, a moeda venezuelana, o bolívar, circula normalmente. O que surpreende é a quantidade de notas. Com a desvalorização do bolívar, uma nota de 100 bolívares vale apenas 10 centavos de real. Hoje o movimento no comércio aqui em Pacaraima depende muito dos venezuelanos. Eles atravessam a fronteira para comprar aqui alimentos e levar para o outro lado. Só para ter uma ideia da perda do poder aquisitivo da moeda venezuelana. Tudo isso aqui, olha, ainda tem esse. Tudo isso vale R$150. É o que ela trouxe para comprar um fardo de arroz e outro de açúcar. A circulação de tanto dinheiro numa cidade tão pequena atraiu também para o lado de cá criminosos venezuelanos. De uma hora para outra, a tranquilidade em Pacaraima acabou. A cidade aqui se dormia com porta aberta. As pessoas não têm mais sossego. O número de furtos e roubos na cidade aumentou, muitos praticados por venezuelanos. Eu já fui furtado aqui, já. O rapaz ali da frente, o Jacó, foi furtado na casa dele de manhã cedo. Amarraram ele e a esposa dele. Esta imagem, gravada por uma câmera de segurança, mostra o momento em que 2 homens colocam sacos de dinheiro roubado dentro de um caminhão. Com a vida dos venezuelanos, a gente observa que aumentou em muitos crimes contra o patrimônio, como arrombamento, pequenos furtos em comércio.
E houve até hoje, nós podemos falar depois desses 8 meses de Pacaraima, que houve até uma modificação de comportamento do comércio, da população de Pacaraima. O aumento dos crimes fez com que parte dos moradores passasse a hostilizar os imigrantes. Este vídeo mostra 2 rapazes venezuelanos bastante machucados. Eles são irmãos. Na gravação, dizem ter sido torturados a mando de um comerciante brasileiro. O homem queria que eles confessassem o furto de R$10 mil. Os 2 negam o crime. 20 dias depois desta gravação, os 2 irmãos foram mortos em uma avenida de Pacaraima. A ação foi gravada através de um celular. O assassino também é venezuelano, um adolescente de 17 anos. Disse que matou porque teria sido ameaçado pelos irmãos. O adolescente foi apreendido e transferido para a Fundação Casa, em São Paulo. Sem alternativas, o prefeito da cidade busca parcerias com autoridades da Venezuela. Nós já temos aí desde janeiro entrando em contato com as autoridades venezuelanas para se ajudar os dois, né, os dois estados, os 2 municípios se ajudarem para tentar amenizar essa situação. Na rodoviária de Pacaraima, os ônibus com destino a outras cidades brasileiras saem sempre lotados. A maioria dos passageiros é da Venezuela. Muitos são jovens, estudantes, que buscam aqui o que não conseguem mais encontrar do outro lado da fronteira. Este rapaz é engenheiro e conta que a situação é muito tensa no país. E as pessoas não estão informadas porque as televisões e rádios estão sob censura. Se Pacaraima é a porta de entrada para o Brasil, a saída para outras cidades é a estrada que corta a Amazônia. A BR-174 liga o Brasil à Venezuela. No total, ela tem 974 quilômetros. Nesse sentido, passa pela capital de Roraima, Boa Vista, e prossegue até Manaus, no Amazonas. Justamente os 2 principais destinos dos venezuelanos que deixam Pacaraima. Na rodovia, esta cena se tornou comum. Venezuelanos de todas as idades indo a pé, de Pacaraima até a capital do estado, Boa Vista, uma distância de 200 quilômetros. Segundo o levantamento prévio realizado por ONGs que atendem os refugiados, pelo menos 20 mil venezuelanos já teriam entrado no Brasil e estariam vivendo em Roraima. Muitos deles saíram de Caracas, a capital da Venezuela, atravessaram o país até a fronteira com o Brasil. Este homem diz que vai caminhar até conseguir uma carona, mas o destino final é Boa Vista. E na capital de Roraima, o idioma nas ruas já tem um novo sotaque, o portunhol. Boa tarde, rapaz. Precisa? Nos últimos meses, chegaram tantos venezuelanos aqui em Boa Vista que o governo de Roraima decretou estado de emergência. E nas ruas, os cruzamentos, onde antes não havia ninguém, agora estão sempre cheios de venezuelanos que não conseguem emprego e tentam ganhar algum dinheiro, vendendo produtos ou limpando os vidros dos carros. Este rapaz chegou em Boa Vista há 1 mês. Trabalhou como servente de pedreiro e agora passa o dia nos cruzamentos. Ele conta que na Venezuela trabalhava com carteira assinada e ganhava o equivalente a R$100 por mês. Em Boa Vista, ele consegue isso em 3 dias, limpando vidros nos cruzamentos. Um dia bueno, quanto consigo? 30, 25. A presença de tanta gente nas ruas divide as opiniões em Boa Vista.
É porque a demanda aumenta muito e a gente vê o desemprego, por exemplo, a mão de obra deles hoje está muito mais barata. Pelo menos não estão fazendo coisa errada, roubando outra coisa qualquer, né? Água. Neste cruzamento, Jesus Solis vende morangos e consegue sustentar a família que veio com ele da Venezuela. Ele tem 3 filhos e os 3 estão matriculados em escolas de Boa Vista. Mas nem todos têm a mesma sorte. A família de Douglas José ficou na Venezuela. E é para lá que ele manda o dinheiro que ganha vendendo sombrinhas nas ruas. O que pretende você agora, Douglas? Pergunto se ele pretende trazer a família. Tua família. A resposta é vaga. Não sei, não sei o que fazer. Além de decretar estado de emergência, o governo de Roraima criou um gabinete para trabalhar diretamente com o imigrante venezuelano. O primeiro passo é regularizar a situação dos que chegam. Aqueles que conseguem se regularizar sua situação no país, esses aí também são encaminhados ao mercado de trabalho. Então, digamos que eles passam a fazer parte, né, daqui da nossa população normal. Desde o início da crise na Venezuela, o Ministério da Justiça no Brasil já recebeu 6.663 pedidos de refúgio feitos por pessoas que querem deixar o país vizinho. Aqueles que não conseguem, aí é dado outro tratamento. Ou vamos encaminhar para a Polícia Federal ou para o consulado, algo que também não deixe ele abandonado. Mas a incerteza é um sentimento compartilhado por todos os refugiados. Muitas famílias venezuelanas chegam aqui em Boa Vista apenas com a roupa do corpo e acabam vivendo em situação de rua. Quando isso acontece, algumas famílias são encaminhadas para abrigos como esse. Hoje aqui estão vivendo 120 venezuelanos, a metade crianças. À primeira vista, uma situação que causa desconforto, mas aqui as famílias encontram o que não tinham na Venezuela: abrigo, assistência médica e, principalmente, alimentação. Normalmente eles vêm lá de uma situação extrema que eles não têm o que comer, né? E aí que eles já vêm passando dificuldade também, porque vêm sem nada. Mas mesmo os que estão aqui, muitas vezes falam que aqui, mesmo passando, atravessando essas circunstâncias difíceis, é melhor porque eles têm segurança de que vão ter um prato de comida. Nelson Gonzalez era professor universitário em Caracas. O último salário mensal dele foi de 80 mil bolívares, o equivalente a R$80, suficiente para alimentar a família por apenas uma semana. Por isso, ele veio para o Brasil. Pediu asilo político, sonha conseguir um trabalho e trazer a mulher e o filho que continuam na Venezuela. Eu vou conseguir um trabalho como tal, como professor. Sim, tenho esperança. Tenho um sonho. Mas nem só de sonhos vivem os venezuelanos e as venezuelanas que fogem para o Brasil. Durante a noite, a invasão venezuelana também é percebida nas ruas de Boa Vista. Quando não conseguem emprego, muitas jovens recorrem à prostituição para continuar vivendo no Brasil. Perto da rodoviária, o movimento é intenso à noite. Elas estão em todas as esquinas. Nas ruas que viraram pontos de prostituição, o movimento aumentou. Os moradores rejeitam a presença das prostitutas. Essa ambulante até acha graça quando conta que os vizinhos chegaram a cortar as árvores da rua para evitar que servissem de apoio a elas. Porque elas ficavam debaixo dos pedaços da sombra. Esta jovem venezuelana concordou em gravar a entrevista sem mostrar o rosto. Ela tem 27 anos, é formada em administração de empresas e trabalhava em Caracas.
Está há 3 meses em Boa Vista. Diz que veio para trabalhar, mas não conseguiu emprego e foi ganhar dinheiro nas ruas, vendendo o próprio corpo. Quanto tempo você procurou emprego? 2 semanas e meia, pero não tinha para comer. Ela conta que conhece pelo menos 70 jovens que, como ela, vieram da Venezuela e estão se prostituindo nas ruas de Boa Vista. Quantos conhece? 60, 70 mulheres. Mulheres que ficaram conhecidas como as 80, uma referência ao preço R$80, pago por um programa. Prostituição e violência. A chegada em massa dos vizinhos da Venezuela mexeu com os índices de criminalidade também em Boa Vista. Antigamente se via só preso venezuelano por crimes de tráfico internacional, né, de entorpecentes. E hoje não, tem presos por furto, por roubo, por estupro. Quando são presos aqui em Roraima, os venezuelanos são encaminhados para este presídio de Boa Vista. É a penitenciária agrícola Monte Cristo, que ficou conhecida em todo o mundo por causa dos confrontos que aconteceram aqui em janeiro deste ano, quando 33 presos foram mortos em um único dia. Hoje, pelo menos 30 venezuelanos estão presos aqui, aguardando julgamento ou extradição. Entre eles, estes 2 homens, presos em flagrante depois de um assalto a uma loja de celulares. Um brasileiro que estava com eles foi morto no confronto com a polícia. Apesar das evidências, eles juram inocência. Nadie pegou nada. Assim como José Francisco Cifontes, 23 anos. Ele era jogador de futebol profissional na Venezuela. Foi preso porque teria brigado com a polícia em Pacaraima. Diz que a prisão é um pesadelo. Claro que uma pesadilla, um inferno aqui. Entende? Cada vez que le dan la gana le dan tiro a uno, borrachazo. Homens que deixaram tudo para trás e vieram em busca do sonho brasileiro, agora enfrentam a realidade de uma das cadeias mais perigosas do Brasil. Durante a rebelião de janeiro, um preso venezuelano foi morto. O medo da morte também assombra o jovem Francisco, mas ele chora por outro motivo. A última visita da mãe aconteceu há mais de um mês. Pero ahorita eu quero saber de minha mamã. Isso é o que quero saber. Ele teme que ela possa estar morta. E aqui me falaram que minha mamã faleceu e isso, então eu quero saber isso, se é verdade ou não. Encontramos a mãe de Francisco em Pacaraima. Liliana Cifontes vende marmitas para os venezuelanos que chegam. Ela conta que passou mal da última vez que foi visitar o filho. A minha pressão foi para cima, né? Ele subiu e eles me levaram para o hospital. Ela diz que não voltou ao presídio porque não tinha dinheiro para a passagem até Boa Vista, mas juntou o suficiente durante o mês. Eu amanhã vou procurar para ver meu filho. O drama dos venezuelanos parece não ter fim, aqui no Brasil e muito menos na própria Venezuela. Esta semana, os confrontos se intensificaram na capital, Caracas. Muitos pedem a saída de Maduro e o fim da ditadura. Nas últimas semanas, as manifestações foram fortemente reprimidas pelo governo. Os protestos começaram depois que a Suprema Corte cassou os poderes do Congresso, que é controlado pela oposição. A decisão foi revertida, mas a situação não melhorou.
Maduro alega que está sendo vítima de um golpe de Estado e anunciou que vai aumentar a milícia bolivariana de 300 para 500 mil integrantes e dar um fuzil para cada um deles. Um fuzil para cada miliciano. Este professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Roraima faz um alerta. Existe o risco iminente de uma guerra civil na Venezuela. O conflito venezuelano ele pode terminar em sangue, ele pode terminar em uma divisão ainda maior e uma situação ainda mais calamitosa. Para o professor, a possibilidade de um conflito armado no país vizinho pode provocar um êxodo ainda maior. E Roraima seria o lugar escolhido pela maioria dos venezuelanos. A necessidade do governo federal investir mais na região, aqui em Roraima, na questão das fronteiras, no acolhimento, passando recursos para assistência social a essas pessoas, melhorando a capacidade já débil, e frágil do sistema de saúde. Enfim, há sim uma necessidade de se preparar para um futuro que pode gerar maiores impactos. O futuro dos venezuelanos ainda é incerto, tanto para os que decidiram ficar no país, quanto para os que vieram para o Brasil em busca de um recomeço.